Nós já temos aí algumas pessoas que vão entrando, né? Então, oi Aline, o G já entrou. Então eu vou falar rapidamente para a gente não perder tempo e já falar com quem nos interessa, que é o G Comini, esse artista maravilhoso, colagista, que tem uma história. Boa noite, Aline. Uma história muito bacana para contar e a gente quer conversar com ele. Bem, gente, esse projeto foi inspirado na minha experiência aí com saúde mental e arte. É, eu sou uma das organizadoras do livro Saúde Mental e Arte. E como teve uma nova edição, eu comecei a pensar que nesse novo momento nós tínhamos que usar não o livro, uma leitura individual, mas conversas mais coletivas para a gente trabalhar a potência, né, dessas ferramentas da arte aí para lidar com esses tempos difíceis. Então, o nome do projeto é Sobreviver e Criar em Tempos Difíceis. Nós já tivemos 2 lives anteriores, uma com Silvia Assui, a pergunta era se a arte na saúde mental. Tivemos uma conversa sobre o livro do Wagner Schwartz, juntos, mas não ao mesmo tempo. Nunca juntos, mas ao mesmo tempo, desculpa. E vamos ter agora sábado uma outra conversa sobre oficinas terapêuticas, né? O Oficinarte. Quando dá errado é que dá certo. E hoje a gente está aí com um trabalho que eu admiro muito, que é o do G Comini. Tive a oportunidade de escrever a respeito, quando me deparei com as palavras dele, com a arte dele organizada, né? Nos cadernos brasileiros de saúde mental, no caderno de arte especificamente, e o nome, né, desta live de hoje é Arte, Potência, Insubmissão e Resistência, aí ligada à obra do G. Quem vai mediar é o querido parceiro, né, editor dessa revista que eu acabei de mencionar, Walter Oliveira, professor da UFSC. E eu acho que você continua a sua apresentação, Walter, que acho que você tem muita coisa para contar de você e para o G contar dele. Eu não quero me alongar aqui. Tá certo? E é isso. Boa live para todos nós. Vocês podem ir fazendo perguntas, gente, que eu vou encaminhar as perguntas, né, para o Walter, para que ele possa realizar as perguntas para o G. E o Marcelo, eu combinei com o Marcelo de que ele ia me ajudar para a gente gravar a live para ela ficar aí disponível depois. Tá certo? Tá vendo ele aí? Muito bem. Olá. G Comini, boa noite. Boa noite. Prazer enorme estar recebendo você aqui. Grande amigo. O mesmo prazer meu. Grande artista. Antes de mais nada, o G e eu queremos agradecer a Fernanda pelo convite. A Fernanda é uma pessoa assim da mais alta estima, consideração, e pela qual tenho a grande admiração, militante não só da saúde mental, como das artes, editora do Caderno de Arte, da revista Cadernos Brasileiros de Saúde Mental. E esse Caderno de Arte foi inaugurado com a obra do G Comini, grande artista de São Paulo, e que nós vamos conversar hoje. O G, eu tenho uma história fantástica de como eu conheci o G. Conheci o G no momento em que ele estava no seu lugar de trabalho, digamos assim, fazendo suas microcolagens, que é uma forma de arte que eu tinha uma ideia, mas não tinha ideia nenhuma, na verdade. Foi com o G que eu realmente senti a emoção de ver esse tipo de obra, e fiquei tão emocionado, foi incrível quando eu vi a obra do G sendo criada na minha frente. E é uma lembrança que eu tenho para o resto da minha vida, daquele dia que eu conheci o G, daquele dia que eu tomei conhecimento da sua arte e através disso, desse tipo de arte. Então, queria testemunhar aqui o grande artista, que é o G, conhecido internacionalmente, já teve sua arte projetada no teto do AMB, para mais de sei lá quantas mil pessoas, né? Em um evento que eu me recordo, que você me contou sobre isso. Então, hoje vamos conversar sobre isso, de arte, insubmissão, resistência, a arte como forma de inspiração, de insubmissão, de resistência. Esse vai ser o tema da nossa noite. E aí eu queria começar já te perguntando como é que essas palavras
tem uma conexão com a sua arte, com você. Submissão, insubmissão, resistência, a criação. Como é que isso se contextualiza dentro do teu trabalho, Gê? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelas palavras gentis. É sempre bom, porque artista adora aplauso. Qualquer um, mesmo que bata o pé e diga que não, que acha que... não, todos adoram. Porque senão, não criava. A gente cria como uma maneira de comunicar. E na medida que você comunica, você gosta de saber que, de alguma forma, você é entendido. Quer dizer, as pessoas te entendem, como que as pessoas captam aquilo que você diz, né? Então, te agradeço os elogios e as palavras gentis. Bom, você estava falando aí a respeito de submissão, de resistência, de coisas assim. Eu acho, e sempre achei, quer dizer, não é agora, pelo momento que a gente está vivendo, que a arte ela é uma forma de insubmissão na medida do que você, de alguma maneira, recria a realidade. E o recriar a realidade tem muito a ver com qualquer tipo de arte que você faz. De um jeito ou de outro, você está se insurgindo contra aquilo que já existe. Você está sempre procurando aquilo que ainda não existe. Aquilo que ainda, de alguma maneira, está por vir ou nunca seria possível vir, mas tanto faz. Então, basicamente, a arte é insubmissa, na maior parte das vezes. Quando ela é uma boa arte, sem dúvida nenhuma, ela transgride. Num sentido ou noutro, mas ela transgride a realidade, porque senão não haveria motivo para criar. A arte, ela é insubmissão por natureza. Quanto à questão, é preciso a gente qualificar resistência a quê? Porque, na verdade, todo artista, de maneira geral, desenvolve a resistência. Resistência no sentido de que, primeiro, a arte não é um caminho fácil. Então, eu digo isso não só materialmente falando, como filosoficamente falando, como em termos de aceitação, poucos são os artistas que chegam realmente a tê-la. Quer dizer, o artista é um sobrevivente, ele é meio barata, né? Quer dizer, acho que se tivesse uma guerra nuclear, sobrava as baratas e os artistas, só. Porque o artista está acostumado a resistir. Inclusive, resistir, por exemplo, a coisa que talvez seja mais difícil, que é a não aceitação por parte do público da obra, as críticas que eventualmente vão surgir, e é lógico que isso tem a ver com o se expor. Na medida que você se expõe, você pode ou não ser aceito. Cada obra de arte, de uma forma ou de outra, são partes de você. E cada vez que você recebe uma coisa negativa em função daquilo, você está recebendo em você. Então, resistência para o artista, para a maior parte, vamos dizer assim, já é, sabe, o dia a dia. A gente tem que resistir. Tem que resistir para continuar criando. Muito artista fala que eu estou bloqueado. Isso é verdade. Eu, às vezes, eu fico bloqueado assim, por 6 meses. Tudo que eu tento fazer, eu não chego até o fim. Por quê? Porque eu acho dentro de mim as coisas estão se movendo. E se as coisas estão se movendo dentro de mim, dificilmente eu vou conseguir pegar essa nuance do movimento. Quer dizer, às vezes a gente tem que deixar o movimento se completar. Gê, eu acho que o trabalho do artista é particularmente especial, né? Por causa disso, né? Em parte, ele é um trabalho de construção mesmo, como uma construção civil, como você fazer qualquer coisa, né? Tem que ser feita, você tem que fazer, porque
está lá fazendo, mas, por outra parte, ele depende de uma criação a qual ele não controla, né? Então, você fica, por exemplo, quando você fala, por exemplo, eu fico 6 meses bloqueado. O trabalhador não artista não tem essa mesma forma de rotina, né? Fiquei 6 meses que eu não posso trabalhar, não posso fazer. Aí eu não trabalho, não faço. E o artista é assim, né? Se ele não tem como criar, ele para e fica ali esperando esse momento da criação, esse momento em que vai brotar novamente a sua inspiração. Ele pode até, me corrija se eu estiver errado, ele pode até fazer alguma coisa por encomenda, mas o trabalho real do artista me parece que tem muito a ver com essa forma de criação, né? Do momento da inspiração. Aí como é que entra isso nesse contexto do que você estava desenvolvendo, essas palavras, como é que entra o viés da inspiração nisso aí? E como é que os momentos da vida vão modulando essa inspiração que leva à criação, que leva à verdadeira produção do artista? Como é que você contextualiza essas palavras aí? Olha, às vezes eu brinco muito que vida de artista é igual uma taça. E o que ele cria, ele literalmente cria quando a taça transborda. O material da criação, quer dizer, a inspiração, né, é aquilo que transborda da taça. Quando eu estava te falando a respeito de bloqueio, etc. e tal, é porque a taça esvazia de vez em quando. E aquilo tem que encher de novo e novamente transbordar. Para que, usando isso que transborda, a gente consiga criar e executar. Porque às vezes você consegue criar, mas você não consegue executar aquilo que você criou. Quando vem essa inspiração muito fugaz, a gente não tem muita ideia de como fazer para se mover, e quando você se move, a inspiração já foi. Então, vamos dizer, depende muito do tipo de repertório que cada um tem, no sentido de o que me inspira, por exemplo, são determinadas coisas. O que inspira amigos meus também, artistas, são outras coisas completamente diferentes. Tem gente que se inspira na figura humana, tem gente que se inspira na natureza, tem gente que se inspira no mecanicismo, tem gente... Enfim, inspiração depende de quê? Do seu repertório, da sua conexão fora de você com esse repertório. No caso, por exemplo, em colagem, eu não sei exatamente dizer aquilo que me inspira, tá? Mas eu sei perfeitamente bem quando eu acho algum caminho que me inspirou. Normalmente, nas colagens, apesar de serem super ricas em imagens, etc. e tal, elas partem de uma pequena figura, uma só. Essa figura traz a força da inspiração que já estava latente. A partir dessa figura, eu crio o todo, sempre sem saber onde vai. Porque também tem muito disso. A inspiração, ela não é uma coisa exatamente mental. Ela é uma coisa espalhada. Eu não sei se você sente ela no corpo, eu não sei se você sente ela apenas assim vibrando em volta. É difícil dizer, porque ela é espalhada e ela é muito pouco densa. A inspiração, ela é um estado de espírito que não pode ser tão fugaz assim, porque existe um tempo para concluir uma obra. No meu caso, então, o tempo é vasto, porque micro recorte, aquela coisa toda, quer dizer, eu não posso perder a inspiração no meio de uma obra, porque eu vou perder a obra, entende? Então, como é que você faz para alimentar essa inspiração, como se ela fosse assim, um bichinho que está do seu lado? Óbvio, você tem que dar alimento a ela. Esse alimento é o seu repertório. E quando eu digo repertório, é repertório vivencial. Mesmo, aquela coisa assim.
as coisas que eu vi, as coisas que eu li, as coisas que eu passei por elas, as experiências que eu tive, as pessoas que eu encontrei, tudo isso forma o meu repertório e, com certeza, são o alimento da minha inspiração a permanecer ao meu lado enquanto eu crio uma obra. Eu recebi uma pergunta ali, que você começou já a responder, mas eu acho que é uma grande curiosidade. Eu tive a oportunidade de ver você trabalhando, né? Sim. E assim, eu fiquei, você lembra disso, eu fiquei absolutamente extasiado, né? Com o teu trabalho, não só pela produção, pela beleza dele, né? Pela emoção que me deu ao ver aquele trabalho, mas também pela maneira como você trabalha, que é uma coisa que, para mim, foi uma coisa assim, uma revelação. Eu nunca pensei que alguém pudesse fazer o que você faz. Para os espectadores que não conhecem a microcolagem, eu falo isso porque eu não conheci, então pode ser que tenha alguém que não conheça isso, só para se contextualizar, né? Você pega aquelas mínimos pedaços incrivelmente pequenos, né, de coisas coloridas, de revistas, de coisa e tal, junta e faz figuras que acho que as pessoas que estão aí assistindo talvez tenham ido lá no seu Instagram, viram ou viram na revista, mas que são absolutamente fantásticas. Eu tive o prazer de ver essas obras, porque quem vê no celular não tem noção de que algumas obras suas têm 3 metros de comprimento por 2 de largura, né? Como eu vi pendurados lá no seu ateliê. E a pergunta que veio aqui é como é que você faz isso? Eu acho que esse como aí pode ser pensado de várias maneiras, né? Tem o como de você juntar com os dedinhos, que é uma técnica, né? Que você domina maestralmente, mas eu queria deixar esse como para você responder da maneira que você achar melhor. Como é que você faz aquilo que você faz ali? Aquela coisa absolutamente fantástica e que para mim é inusitado de ver. Bom, existem vários como. O primeiro como é a técnica, que, enfim, são figuras de revistas que eu micro-recorto com tesouras de cirurgia, com bisturis, enfim, todo esse material muito delicado. Eu uso pinças, tesouras cirúrgicas, bisturis, lentes, às vezes, para recortar. Ok, isso é o como eu produzo o material para fazer. Em seguida, vem o como no sentido. Eu nunca tenho uma ideia formada a respeito da colagem final. Ela normalmente nasce de uma figura e, à medida que essa figura vai me inspirando a trazer outras figuras e outras figuras, elas vêm quase em camadas, quer dizer, eu vou descobrindo o que é a colagem na medida do que eu a faço. Eu não posso dizer, por exemplo, que eu tenha uma ideia pré-concebida antes, ou que eu desenhe aquilo para depois. Não, sabe? É um processo dinâmico. Eu coloco a figura e essa figura pede outras figuras e é como se uma me desse o caminho para outra, né? Cada vez que eu faço isso. Agora vem o como interno meu. Quer dizer, aquilo que eu falei é uma grande verdade. Assim, inspiração é um bichinho que você tem que pôr do seu lado e não pode deixar ele embora. Porque ai de quem perde a inspiração no meio de uma obra. Então, isso você tem que alimentar, vamos dizer, com todo tipo de coisa que você possa. Quer dizer, o seu repertório interno, né? Inclusive, tá? Com a maneira pela qual as pessoas recebem. Eu lembro muito bem quando eu te conheci. O seu interesse pela coisa, o seu interesse pelo trabalho que eu estava fazendo, a maneira que você reagiu, a maneira que os meninos estavam com você reagiram, aquilo passa a fazer parte do meu repertório de uma forma positiva, no sentido de que numa outra obra eu utilizo aquele momento para me impulsionar.
Entende? Então, agora, tudo isso depende muito, né, da personalidade, digamos assim, do artista. Certos artistas se baseiam muito mais assim na observação mental de alguma coisa. Outros, como eu, usam muito mais o instinto, a sensibilidade e a sensação interna para se manter criando. Obviamente, isso não é uma coisa fácil. Nos momentos em que a gente tem atravessado, são mais ainda complicados. Por quê? Porque, de repente, cada um de nós, né, enfiado em seu cubículo, vamos dizer assim, no mundo, não tem muita ideia do que vai encontrar a partir do momento que volte. Eu estou dizendo isso porque eu estou há 90 dias de quarentena, já virou uma noventena, né? E então eu fico pensando, falo, gente, que mundo eu vou encontrar quando eu voltar ao mundo, se bem que eu já era uma criatura bem fora do mundo, como você sabe disso. Eu sempre, há 20 anos, eu praticamente vivo dentro de uma bolha. Então, para mim, nem a noventena está sendo tão ruim. Mas eu sei que o mundo lá fora, quer dizer, aquele mundo que eu deixei, já não existe mais. Mesmo que as pessoas insistam por um tempo em manter aquele mundo vivo, porque é o mundo em que elas se sentem seguras. Não existe mais. E as pessoas talvez levem um tempo para perceber. A pergunta agora é, num mundo como esse, que tipo de arte será relevante? Porque cada vez que o mundo muda, a arte muda. Porque a nossa inspiração, e eu digo isso assim, não só em relação à arte, você, que é psiquiatra, mudou a vibração toda. Obviamente, o approach que você dá para a psiquiatria não é o mesmo approach que tinha antes de tudo isso acontecer. Porque na medida do que você vai voltar a ter contato com o mundo em geral, e dessa vez é uma coisa planetária, a gente não tem mais ideia do que vai encontrar. É algo novo. As pessoas falam, por que não? É aquela coisa da pandemia, da gripe espanhola, da peste negra. Mentira. Nunca aconteceu uma pandemia nessa época de super tecnologia que a gente tem, sabe? Na peste negra, na gripe espanhola, nós jamais poderíamos estar aqui conversando, você em Santa Catarina, eu em São Paulo, cada um no seu lugar, etc. e tal. Não havia formas de trocar. E agora, nós temos todas as formas de continuar trocando, independente de estarmos isolados ou não. O mundo é outro. Então, embora toda a nossa tecnologia esteja sendo em vão para os efeitos médicos da coisa, que no momento é assim, mas para os efeitos de comunicação, absolutamente não são. E arte não passa de comunicação. O artista só cria porque ele precisa comunicar. O artista só cria porque ele tem a necessidade de se conectar à alma do outro. O que talvez a gente vá ter que passar por um aprendizado é utilizar mais da nossa alma através do virtual. Então, quer dizer, acho que o virtual antes era uma coisa um pouco idealizada. Ou seja, você criava uma realidade paralela nas redes sociais e se projetava no mundo, talvez meio como um ideal daquilo que você gostaria que as pessoas te captassem. E hoje em dia eu acho que é um pouco diferente, quer dizer, a gente vai ter que aprender a lidar com as emoções, os sentimentos, a própria coisa da alma, até do espírito, mas através dessa tecnologia. Quer dizer, isso tanto pode levar a um caos,
se as pessoas não aprenderem a ter mais honestidade dentro disso, quanto pode levar a um novo tipo de entendimento. Isso reflete na arte da seguinte maneira: se por um acaso a gente conseguir transmitir na arte, mesmo digitalmente, aquilo que a gente faz, ou aquilo que a gente quer dizer, ótimo. Senão, a gente vai ter que reaprender a maneira de criar. Porque, lógico, assim, hoje em dia eu não posso abrir aqui o meu apartamento, que é a minha home gallery, eu não posso abrir para todo mundo, para pessoas, vou lá ver essa obra, aquela, não sei o que. Não, não é assim. A possibilidade do contato real, por enquanto, é muito pouca. Então, obviamente, tudo tem que se adequar da maneira que a gente pode fazer. Porque, no momento, existe o permitido e o não permitido a bem de todos. Já nós estamos com uma audiência extremamente conectada com o que você está dizendo, e as perguntas vêm assim quase como uma continuidade do que está se colocando aqui. A Aline Schwartz acabou de perguntar um pouco sobre isso, colocando focando exatamente o momento que a gente vive. Quer dizer, nós vivemos um momento em que nós vínhamos escalando numa crise política que se instaura aí desde 2017, mas que agora culmina, né, com o tipo de política que nós estamos tendo agora, né, que é uma coisa completamente nova também, né, uma coisa... Ninguém poderia prever que nós chegaríamos a um estágio político tão degradado quanto nós temos agora. E aí, bem nessa hora, no Brasil, cai a pandemia, né? E também atropelar... ela se juntou com a crise política de uma maneira tão... se miscuiu tanto, né? Porque até o uso do remédio virou politizado. Se você usa o remédio, você é fascista; se você não usa, você é comunista. Quer dizer, criou-se um grande caos político sanitário. E a Aline refletia sobre isso e perguntava ali, né, como é que fica a arte frente a isso? Como é que se contextualiza a resistência, a arte como resistência, em meio a todas essas crises? Essa é uma questão que não estou dizendo talvez literalmente o que ela perguntou, mas acho que é o caminho que ela fez para fazer a pergunta, né? Como é que você vê essa relação aí entre a arte, a crise política, a crise sanitária que nós estamos vivendo? A pergunta dela exata vem sobre desculpe aqui, o isolamento e a crise política são inspirações, afinal de contas, para criar resistência? Olha só Para mim, não. Agora, acredito. Mas eu queria juntar essa pergunta dela, inclusive, sem perder o contexto de fundo que você colocou, né? Que o virtual e o real mudaram mudaram de tal maneira que talvez hoje a maneira que nós estamos usando o virtual é muito mais real do que antes. Por exemplo, o que nós estamos fazendo agora se tornou muito mais corriqueiro do que se fazia antes com as redes sociais. Então eu queria colocar a pergunta da Aline nesse gancho que você colocou aí. Pois é, exatamente aquilo que eu estou falando. Assim. Depende de quê? Do repertório de cada artista. Existem artistas que se sentem extremamente motivados por uma crise política, social, etc. e tal. Isso, por quê? Porque é o que eles mais prestam atenção, né? Obviamente, esse tipo de arte tem que partir de almas onde, primeiro, sejam politizadas, onde conheçam história, onde saibam estabelecer relações entre acontecimentos atuais e antigos, e, quer dizer, quantas vezes isso já aconteceu, etc. e tal. Saiba contextualizar, né? Essa pessoa, esse artista, saiba contextualizar o estímulo que ele está recebendo no momento em relação ao que ele cria, né? Eu, mais do que um artista político, que eu nunca fui, realmente não sou,
e reconheço. Pode ser até uma falha, mas enfim, na minha geração aconteceu. E eu vejo que, para mim, isso não é um estímulo, ao contrário, sabe? Cria um tipo de astral em volta, e sobretudo aqui em São Paulo a gente sente muito, que é uma coisa muito agressiva ao tipo de inspiração filosófica que eu tenho. E a minha inspiração é muito mais emocional, filosófica, erótica no sentido do eros mesmo, quer dizer, daquela coisa da criação e não da destruição. No entanto, eu tenho amigos que nunca produziram obras tão fortes. Por quê? Exatamente porque esse momento está tocando a alma deles de uma forma muito mais forte. Então, eu acho que, como tudo mais, existem momentos. E existem as pessoas dos momentos, né? Eu acho que, por enquanto, esse momento a gente pode dizer que está no meio de um choque, porque nós ainda estamos sob estado de choque. Então, é natural que, isso eu já vi, porque conversando com vários artistas, amigos, né? Muitos deles, e inclusive eu, se sentem, ao contrário, em estado de choque e, obviamente, não conseguem criar nesse primeiro momento. Num segundo momento, esse estado de choque vai passar. E na medida que esse estado de choque vai passar, assim como o planeta foi modificado, a gente também está sendo modificado dia após dia. E é óbvio que isso vai refletir na obra que a gente cria. Então, a gente pode dizer o quê? Neste momento, o artista politizado, o artista que se encontra em toda essa desunião, desopinião, essa coisa louca que uns falam, os outros retrucam. Tem sido um momento, no mínimo, para dizer pouco, de muita discussão e muita briga. Quando eu acho que as pessoas, na minha maneira de ver, deveriam, ao contrário, aprender a dialogar calmamente e aprenderem umas com as outras. Nenhum de nós sabe tudo. Nenhum de nós é dono da verdade. Aliás, qualquer um de nós que fosse dono da verdade teria por obrigação se tornar um líder. Concorda? Porque se o universo te deu uma consciência maior do que a consciência das pessoas, um tipo de consciência que possa abranger todo um país que está desunido e meio, vamos dizer, de alguma forma, entrega a própria sorte, nessa hora que eu acho que as pessoas teriam que aprender a, utilizando essa coisa boa, que é essas tecnologias que nós temos agora, é uma coisa muito boa, então, aprender uns com os outros, para chegar a um ponto onde a gente possa, tranquilamente e sem radicalismos, a gente conseguir influenciar cada um no seu pequeno pedaço a uma harmonia maior. Eu não sei, eu sou uma pessoa que eu dependo de harmonia. Harmonia, para mim, é um conceito muito importante em todos os sentidos. E a diferença que a harmonia ou desarmonia fazem em mim é muito grande. No entanto, eu conheço pessoas que só criam pressionadas por uma desarmonia, ou interna ou externa, ou sabe, pode ser uma desarmonia sentimental, uma desarmonia política, uma desarmonia em qualquer sentido. Essas pessoas criam, baseado na desarmonia, e criam coisas extremamente grandiosas e maravilhosas. Aí é onde a gente para pensar. Como é que, de repente, com a harmonia completa, essas obras poderiam vir a existir? Não, não iam existir. Se você pensa numa Guernica de Picasso,
é o máximo da desarmonia, é o máximo da barbárie, está ali. E, no entanto, ele criou. Por quê? Porque ele já era um artista desarmônico e desconstrutivista. Ele destruía as coisas e as pessoas e os, vamos dizer, tudo que ele olhava, ele já destruía para recriar de uma outra maneira. Ele não era um artista levado pela harmonia. Talvez isso tenha sido a grande coisa que ele contribuiu, entende? É integrar a desarmonia real na arte. Porque se você olha um daqueles retratos dele, meu Deus, ele desconstruía as pessoas, o nariz vinha para cá, o olho vinha para cá, a boca vinha para cá, o perfil era assim e virava assim. Quer dizer, o homem sabia, na desarmonia, criar uma nova harmonia, bizarra ou não que ela fosse, né? Então, o que eu digo nessa história é o seguinte: alguns artistas, como eu, estão em estado de choque ainda. Outros, ao contrário, há muito tempo não se sentiam tão tocados a ponto de realmente se sentirem inspirados pela situação. Eu acho que existe muito aquela história, né? What makes something run? O que faz a pessoa ir atrás? O que faz a pessoa criar? O que faz a pessoa se mover em direção à arte? Né? O que te provoca, né? Exato. O que te provoca? É isso aí. Você usou a palavra certa, que eu não tinha achado. Eu acho incrível, hoje, é que eu também sinto muito essa falta do choque, às vezes. Nos meios de comunicação, existe uma preocupação muito grande, evidentemente, para a motivação das pessoas, para que as pessoas não fiquem totalmente deprimidas, não caiam no desespero, né? E isso é muito válido, eu acho bacana, e tem que ser mesmo, né? Mas, por outro lado, eu sinto falta de ver também um momento de reflexão sobre o que está acontecendo, esse choque que eu acho que você chama, e nessa tentativa de motivação, eu vejo que se passa por etapas que a gente acaba insensível para elas. Eu acho que a sensibilidade do artista que se choca com isso é bem demonstrada, porque é uma questão de sensibilidade mesmo. Quer dizer, nós estamos cercados atualmente de um momento extremamente de morte, de dor, de luto, e fugir disso, não ver isso, eu acho que é até um desrespeito com o momento e com a necessidade que nós temos de fazer uma reflexão de que, olha, o planeta está, de alguma forma, doente, o planeta está nos dizendo alguma coisa de alguma forma, a natureza está nos dizendo alguma coisa de alguma forma, e nesse dizer a gente precisa ouvir, e esse ouvir choca. E às vezes eu sinto falta, não que eu acho que a gente devesse parar e ficar em estado de choque o tempo todo, mas eu sinto um pouco de falta dessa sensibilidade e desse choque. Eu acho que o artista, a gente estava conversando uma vez e você falou isso, né? O artista é um receptor. E acho que esse choque baixa no artista, né? Mais às vezes do que em outras sensibilidades, né? A gente é meio especializado nisso, né? Quer dizer, qual é a primeira ferramenta que todo artista usa? É a própria sensibilidade, entende? Então, óbvio, eu considero que para muita gente que cria, que é artista, que, enfim, se dedica à arte, esse momento ainda é um momento de choque. Passado o choque, isso vai ser digerido e provavelmente vai gerar muitas obras, talvez em outro sentido completamente diferente. A verdade é que a gente, nesse momento, não pode querer avaliar o que vai ser, o
comportamento das pessoas depois desse primeiro choque. Porque existe um choque e depois existe uma adaptação. Na adaptação, qual será o tipo de comportamento das pessoas? Na adaptação, qual será a inspiração das pessoas? Qual será o cerne da inspiração? E, finalmente, na arte, em período já de adaptação, o que será que as pessoas vão querer consumir como arte? Sabe? No sentido de querer se cercarem daquilo, de se aproximarem daquilo. A gente não sabe ainda. É um momento de convulsão, e momento de convulsão, dificilmente a gente pode fazer uma análise e, principalmente, dessa vez a gente não pode se basear em fatos passados. É tudo tão inédito. É uma coisa planetária. Ao mesmo tempo, toda essa tecnologia que nós temos ainda conserva-se, então a gente tem a tecnologia, mas é uma coisa planetária que até a natureza está sendo altamente afetada. Dizem, eu não sei se, enfim, é verdade, porque no momento tudo a gente tem que pensar um pouco, de que em muitos lugares, de repente, as coisas começaram a natureza começou a reagir, os animais, eles começaram a se espalhar por lugares que há muito tempo não se via, começaram, de repente, águas a ficarem menos poluídas, céu ficar mais estrelado, enfim. E aí, sabe? É a natureza reagindo e dando o recado dela. Aí a gente tem que parar e pensar e falar, não, mas espera aí, então será que os grandes predadores estamos sendo nós? Aí são perguntas muito extensas. E isso, é óbvio, vai refletir na arte. Ainda não refletiu totalmente, de jeito algum, a não ser para esses artistas que trabalham com o choque. O choque é a grande sacada deles. Mas eu tenho certeza que a arte vai reagir. Ou seja, vai existir uma resposta artística para o estímulo que a gente está recebendo agora. Mas isso vai depender de cada um. Desculpe. Estou com várias perguntas aqui que chegam, né, as pessoas falando aqui. A Cristiane Moura fez uma pergunta, mas eu acho que você já respondeu de certa forma, se a quarentena e a crise política influenciam a harmonia do seu processo de criação. Eu acho que essa pergunta chegou exatamente quando você estava falando sobre isso, né? Você fala que a harmonia é necessária para o seu processo de criação e essa quarentena provavelmente está influenciando dessa forma. Uma outra pergunta que chegou aqui, você deixou a moda, porque você era um famoso designer de moda, não sei se a gente falou isso no começo com as pessoas, você era um famoso designer de moda, e entrou na colagem, né? Isso foi uma ruptura. Como é que foi essa ruptura? O que gerou, né? O que gerou tais rupturas para você? Olha, a primeira coisa que gerou essa ruptura era o fato de que todo o trabalho como designer gráfico dentro de moda, etc. e tal, ele perdia a validade de 3 em 3 meses, que era quando trocava as estações. Mas a real ruptura não foi por aí. A real ruptura é o seguinte: moda, hoje em dia talvez não tanto, mas na época em que eu trabalhava, era um lugar de muito cacique e muito pouco índio. Então era muito complicado, no sentido de que as pessoas para as quais eu trabalhava já eram pessoas que tinham dentro delas um chip de serem super informadas, saber exatamente o que elas queriam, coisa que não era real, porque uma coisa é a criação de algo feita, uma roupa Outra coisa muito diferente é uma criação que se destina a um público só
visualmente falando. E a terceira coisa que me levou a abandonar isso, e aí eu acho que foi a gota d'água, é o seguinte: na medida do que a tecnologia digital entrou, o designer gráfico se tornou um pouco obsoleto como figura, porque qualquer pessoa hoje em dia é capaz de fazer o trabalho de um designer gráfico. Não vamos questionar se é bom ou ruim, no sentido assim, se o trabalho é bom, se o trabalho final é ruim, se o trabalho final é medíocre. Não. Mas a abertura do mercado fez com que qualquer pessoa fosse capaz de criar um logotipo, fosse capaz de criar uma identidade visual, etc. E tal. Se era boa ou ruim, tudo bem, isso é outra história. Mas com a ferramenta digital, já não era mais importante que o artista tivesse uma formação mais profunda e uma informação mais profunda. Aí eu resolvi, falei, olha, quer saber? Já é um meio muito difícil, de pessoas muito difíceis. Já é um meio que, vamos dizer, está sendo muito prostituído em função da tecnologia. Eu sempre tive vontade de me dedicar à arte plástica, arte pura. E na época eu até comecei a usar a colagem muito em estamparia, que eu fazia muito estamparia exclusiva para as pessoas das quais eu cuidava da imagem visual, né? A imagem gráfica. E aí que tinha coisas da colagem que eu adorava fazer, em estamparia. Falei, quer saber? Eu vou me dedicar à colagem. Então é meio aquela coisa que é exatamente o que eu falo. Provavelmente o germe deste momento já está acontecendo, a semente desse momento. Assim como as colagens começaram a acontecer na minha carreira de moda, entende? Só que elas desenvolveram depois que eu larguei a carreira. Assim como eu acho que os germes do que a gente está recebendo, essas sementes, elas daqui a pouco, daqui a um tempo, elas vão operar o florescimento delas. E eu acho que vai ser, no fim, proveitoso para todos. Embora eu acho que os artistas estão passando e vão passar uma crise interna um pouco maior por ter essa sensibilidade tão à flor da pele. Ô, eu acho que, se eu estou bem lembrado, o Instagram ele tem um limite de tempo aí que a gente já está chegando nele, tá? Ah, já? Acho que, infelizmente, sim. Eu acho que é 1 hora o limite e a gente já usou aí 50 e poucos minutos, 53 minutos. Uau. Mas, na verdade, não, porque a gente já entrou 5 minutos antes. Então, eu tenho tido algumas lives que tenho tido o desprazer de a gente é cortado. O Instagram não avisa a gente, ele simplesmente corta. Então, eu não quero que aconteça isso conosco aqui. Mas eu queria te transmitir aqui uma mensagem do Nelson Rizzi. Ele estava pedindo, assim, perguntando, na verdade, mas eu encaro até como um pedido que é meu também, né? Que você tivesse algo de suas criações que queira nos mostrar, que estão aí no seu apartamento. Eu acho que você tem. Eu acho que você... Quer dizer, eu sei que você tem coisas belíssimas para mostrar. E acho que você deve querer mostrar. Eu vou até sugerir para a Fernanda, que é a nossa maga das lives aí, da gente poder continuar um segundo episódio dessa temporada, dessa live G-Comini, até para fazer uma live um dia, quem sabe, aí, se houver interesse de pessoas no público, eu certamente seria um fã interessado, que pudesse você mostrar essas obras para as pessoas, não só as que você mostra no seu Instagram, qualquer um pode entrar no seu Instagram e ver a beleza da sua arte. Mas ver assim no apartamento, né? Botar uma câmera aí, não sei se a gente consegue fazer isso aí, se você... né? Porque a gente agora vai ter que... Alguém fez uma pergunta? O meu Instagram é o G-Comini Colagens. Tem muito das minhas obras nisso. Agora, se quiser, eu posso te mostrar uma ou outra, não sei se a iluminação é suficiente, mas
enfim, aí você me dá um feedback. Eu vi aqui um lembrete aqui, que deve ter vindo aqui da Fernanda, que a gente pode chamar de novo, chamar aqui para continuar. Aí talvez nessa a gente pudesse fazer esse passeio aí, não sei se dá para fazer, você acha que dá? Para mim, sem problema nenhum. Aí bota a câmera aí. Podemos sair e entrar numa ótima. É isso que a gente pode fazer então? Então eu vou pedir, se todos concordam aí, se ninguém se manifestar contra aí, eu vou pedir então aos nossos espectadores, colegas, amigos que estão nos olhando, que queiram continuar, a gente dá uma saidinha do Instagram, entra de novo, que aí a gente fica com tempo suficiente para encerrar da maneira que a gente achar melhor. E aí tem a oportunidade de olhar essa magnífica obra aí. Não sei se a iluminação vai dar certo aí, mas vamos tentar ver alguma coisa, né? O máximo de luzes que eu tiver aqui eu posso acender, mas enfim, não sei até que ponto. Mas aí você me diz, fala, olha, gente, está aparecendo bem ou não, eu não sei. Então vamos fazer isso, a gente vai sair, eu vou dar uns 2 minutinhos aqui, que eu vou pegar um copinho d'água, aproveitar, e aí volto imediatamente. Não vou fazer isso, eu vou sair e entrar. Eu vou sair e entrar para não perder Não, vai lá tomar seu copo d'água. Não, talvez não seja bom para as pessoas, é verdade. Pois é. Então vou abrir aqui de novo aqui, tá bom? Enquanto isso, você ilumina aí, testa aí a câmera aí. Eu vou te chamar novamente aqui, pode ser? Tudo bem. Então tá. Então, pessoal, vou tirar aqui e voltar, tá bom? Valeu, tá bom. Até já. Até. Pronto. Pronto. Tudo certo. Estamos de volta após um breve intervalo dos nossos patrocinadores. Não tem problema. Agora você ainda tive tempo de preparar um suco de uva. A coisa está aí. Gê, antes de você começar, só para te inspirar aqui, o Éder P, não sei o P de que é, deve ser o sobrenome dele, ele faz ali uma fala bem bacana, da onde você tira, como é que é a mesma coisa? De onde vem tanta referência para a riqueza cirúrgica e emocionante do seu trabalho? De onde vem tanta referência para a riqueza cirúrgica e emocional do seu trabalho? E emocionante do seu trabalho. Olha que fala bacana, né? A riqueza cirúrgica e emocionante. Eu tiro exatamente daquilo que eu já expliquei para vocês, né? Que é o meu repertório interno. Do qual, por exemplo, você faz parte, do qual tudo que eu já vi na vida, e não foi pouca coisa, faz parte, do qual tudo que eu vivi, que também não foi pouca coisa, faz parte. Toda essa coisa, quer dizer, eu tiro de mim mesmo, né? Eu acho que talvez a maior luta do artista é que ele sabe que internamente ele tem que se enriquecer. Enquanto todas as pessoas no mundo estão lutando materialmente para se enriquecer, o artista sabe que para ele, a menos que ele crie essa riqueza interior, ele não vai se manter. Não vai funcionar. Então é muito engraçado você ter uma vida de artista, porque desde cedo você percebe que assim, os valores que a maioria procuram são para se enriquecer materialmente. E você, ao contrário, tem que levar um tipo de vida que te enriqueça internamente. Porque é disso que você vai tirar material para criar pela vida fora. Quer dizer, se eu tiver que escolher entre... Vamos falar uma bobagem qualquer assim, tipo, se eu tiver que escolher entre comprar uma roupa ou comprar um livro, não existe nem pensar a opção de comprar roupa. Existe a opção de comprar o livro. Por quê? O livro vai me enriquecer. A roupa vai me embelezar. É diferente. Vamos lá, Gê. Mostra pra gente aí o seu ateliê maravilhoso. Bom, vamos ver se a gente consegue, na realidade, né? Tem mais alguma outra coisa que a gente tem que responder? Ou... Acho que nesse exato momento, acho que não. Acho que o pessoal está aguardando mesmo. O pessoal está entrando ainda, algumas pessoas ali. Parece algumas pessoas entrando ainda.
Acho que deram um intervalo para o cafezinho, né? Mas vamos indo aí, vamos passeando aí pela. Isso é na sua casa, agora né? você vai me dando feedback a respeito. Olha, eu vou pôr uma obra aqui. Consegue-se ver essa obra? Você tem que centralizar ela. Agora centralizou, isso. Eu consigo ver razoavelmente bem. Agora você tirou ela de foco de novo. Agora está sendo. Isso, está centralizada. Pode aproximar ela mais da câmera um pouquinho. Pode aproximar a câmera mais um pouquinho. Que ainda dá. Pode, mas provavelmente vai partir um pedaço dela, ou não? Não, você tem que virar só um pouquinho para o lado que ela está num canto da câmera. Isso. Então... Aí, agora ela está centralizada. É isso? Passou um pouquinho. Bota ali, aí, ela está bem no centro. Ela está pegando mais a parte de cima, a parte de baixo não está. Você tem que. Isso, agora está perfeito. Está perfeito agora. Fala disso aí, Zé. Ô, G, o que é isso aí? Isso aqui chama-se just in time. Ou seja, na hora. Na horinha. Mas a gente não pode saber realmente o que é o em cima da hora para cada um, né? Isso aqui é a minha versão, onde eu procuro, através de símbolos, etc. e tal, demonstrar o just in time. Mas a minha obra ela é muito assim, sabe? O pessoal bater o olho e, de repente, se identificar com aquilo, ou não. As pessoas constroem uma história em cima dos símbolos que eu ofereço. Então, é até assim, para quem mexe com essa coisa toda como vocês, é uma coisa meio junguiana. Eu provoco através do símbolo. A resposta é muito pessoal. Entende? G, só para o pessoal... O símbolo para cada um de uma maneira. Oi? Só para o pessoal poder curtir, bota a câmera bem num detalhe de uma figura para ver se a gente consegue captar a microcolagem. Nossa, vai ser difícil, mas tudo bem, não tem problema nenhum. Vamos ver até onde a gente consegue chegar. Vocês conseguem ver os pequenos pelos do gato? Olha só, consegue? Centraliza, não, ela está no canto, centraliza um pouco a carinha dele. Não, você afastou, ao contrário. Aí, mais para isso. Mais para o centro um pouquinho de novo. Mais para cá um pouquinho. Aí, não, isso? Saiu. Não, mais agora, mais um pouco para cá. Isso, aí, para, aí. Pode aproximar sem mexer. Isso, tá bom. Perfeito. Isso é... Aí tem um cara aqui perguntando, tudo isso é microcolagem? É microcolagem isso, Gê? Tudo isso é microcolagem. Quer dizer, não tem figura pronta. Esses brilhos aqui, isso é uma rosa, né? Não sei se dá para ver. Dá para ver perfeitamente. Pode aproximar até mais um pouquinho. Agora, tá bem a rosa no meio. Está rosa no meio. Aqui, ó. Esses pequenos brilhos são feitos com colagem. Tudo é feito com colagem. Inclusive as nuances da cor, né? As nuances da cor, né? E do brilho. Esses pequenos brilhos, como se fossem gotas de orvalho nela, tá vendo? Puxa vida, hein, Gê? Acho que... Agora vamos ver uma outra coisa, ó. Todo mundo falando aqui, todo mundo está extasiado aqui. Olha que coisa linda. Bota aquele olho ali, Gê. Eu adorei aquele olho ali. Deixa eu ver aquele olho. Olha que coisa, Gê. Os detalhes da pestana. Tudo isso é um micro pedacinho de alguma coisa, né, Gê? É tesoura cirúrgica, né? Tesoura cirúrgica de cirurgia de córnea. E, ao mesmo tempo, eu uso também bisturis, por exemplo. Todo esse cabelo aqui, essa coisa alaranjada, tudo isso é recorte. Essa renda é feita com bisturi. Dá uma puxada na câmera para ver o contexto todo de novo, Gê. Isso, beleza. Olha que coisa, hein? Assim tá ótimo. Dá uma aproximada novamente. Olha as palavras que eu estou
recebendo aqui, impressionante, incrível, embasbacado. Acho que é a mesma reação que eu tive, Gê, as pessoas estão tendo. Mas a sua reação, assim, até hoje eu guardo ela bem no coração, porque foi muito importante para mim. Vamos passar para uma outra obra, então? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se essa, porque essa aqui está com vidro. Essa está com vidro, né? Mas dá para ver, tem que centralizar ela mais um pouquinho. Ela está para o lado ao contrário da que estava. Centraliza mais um pouquinho. Não, para o contrário, ao contrário. Ao Para a contrário. direita? Não, do outro, para o outro lado. Para o outro lado. Isso, ótimo. Agora pode até aproximar um pouquinho. Pode aproximar a câmera um pouquinho. Agora assim? Ela tá até. Afasta um pouquinho, só um pouquinho. Pronto, tá bom. Fala disso aí, Zé, G. Essa chama Orgulho e Vaidade. Orgulho e Vaidade. É o nome dela. Então tem aquela coisa do pavão central, né? E tem a coisa dos cisnes, que eu acho que são bastante ilustrativos, né, do orgulho e da vaidade. O pavão está aqui, ó. Talvez não dê muito para ver. Dá para ver as penas ali, tudo, o corpo dele. As pessoas estão agradecendo aqui por poder apreciar a sua obra, gente. A sua generosidade, a sua disponibilidade. Eu é que agradeço a eles e a você, claro. E a Fernanda. Enfim, é tão bom mostrar. Tem mais alguma coisa? Tem. Tem, né? Tem. Vamos ver aqui. Ó, aqui você tem uma obra. Tá dando para ver? Tá, tem que aproximar mais um pouquinho e ela está aparecendo. Só levanta um pouquinho ela. Ou seja, abaixa a câmera, no caso. Pra ela... Abaixa a câmera. Aí, assim, tá bom assim, tá bom assim. Tá bom assim. Então, essa. Gê, você podia ser um grande cirurgião, né, Gê? Você podia ser um grande cirurgião, né? Acho que sim, talvez sim. Talvez eu desse um grande cirurgião, neurocirurgião até. Microvascular, né, cara? O que é essa aí, Gê? Fala pra gente. O nome. Essa chama Goddess Spell. Ou seja, igual tem God Spell, né, que é o evangelho, esse é o evangelho da deusa, vamos dizer assim. Tipo um feitiço. Por isso, tá dando para ver em cima? Pode dar um close da parte de cima, se você quiser. Nossa, Gê, que coisa, hein? E as cores, né? Você consegue as nuances de cores com uma técnica especial, né? Porque você trabalha muito com isso, né? Trabalho muito com isso e, para mim, fazer a nuance não é uma coisa tão complicada. E eu sempre tenho o lado gráfico mesmo, né? O lado gráfico ainda domina, porque, enfim, é uma coisa a qual eu estou sempre acostumado. Dá um close nessa parte de baixo aí, Zé. Só um instantinho. Ah, bom. Eu queria ver essa parte. Isso. Olha que coisa linda, hein? Ah, obrigado. Pode ir lá mostrar outra que você ia mostrar. Não, estou mostrando a vocês. Olha. Aqui. Está dando para ver? Sim. Essa chama A Lenda. A Lenda. Nossa. A Lenda. Então, Gê, dá uma ideia mais ou menos do que tamanho, em média. Essa aqui, essa tem 1 metro por 80. 1 metro de comprimento, 80 de largura. Porque para você trabalhar nesse tamanho, né, tem que ter um lugar onde você possa colocar essa coisa, né, e trabalhar com a microconstrução, né? Então, acho que... Uma outra. Chama Eu e Deus. Muito lindo, Tá Zé. dando?
Muito lindo demais, tudo muito lindo. Eu lembro de ter visto essas obras, impressionou o tamanho de algumas delas e a delicadeza dentro do tamanho, né? A delicadeza do micro dentro do macro. Coisa fantástica. Bom, Muito bom. Olha, maravilhoso, viu? Fantástico aí dá para você ver ali aqui, ó, aquela que eu acabei de mostrar, você está vendo inteira Sim, agora. sim. E vai ser uma coisa a pensar nesse novo mundo, né? Como vai ser para o artista expor, né? Claro que a gente não sabe o que vai acontecer, pode ser que algumas coisas voltem a funcionar, mas eu acho que jamais será igual, né? Você tem, por Não, exemplo, eu me lembro, né, quando você vai, por exemplo, numa exposição que frequento ali no MASP, 3.000 pessoas num dia, eu não, acho que isso acabou. vai ficar fora de cogitações, né? Por um tempo isso acabou, não sei por quanto tempo. Mas por um tempo, na verdade, a gente já estava tendo um pouco essa experiência em função das redes sociais, onde era obrigatório que a gente colocasse as obras, etc., para as pessoas verem. Todo artista hoje em dia faz isso. Então, quer dizer, por exemplo, eu tenho o Gecomini Colagens no Instagram. Se você olhar no Gecomini, você vai ver que só tem obra. Rarissimamente um retrato meu, etc. e tal. Assim como tem o Facebook, tem o Instagram, eu tinha um site, que aliás eu até parei com ele. E, enfim, por enquanto eu acho que vai ser a maneira de deixar as pessoas visualizarem sua obra. Entende? Porque é mais ou menos o seguinte, por exemplo, eu recebi aqui, vamos dizer, um cliente, ele trazia mais 3, 4 pessoas para, às vezes, escolher uma obra, etc. e tal. Como é que eu vou receber 5 pessoas totalmente desconhecidas dentro da minha casa, dentro do meu, que é meu ateliê, etc. e tal? Não tem como, neste momento. Num segundo momento, sabe? Uhum. Aí tem tudo a ver. Então, eu acho que realmente vai existir uma mudança grande na maneira de, não só de exibir, mas também na maneira de comercializar tudo isso, porque a gente tem que pensar nisso, o artista tem que viver, não é? E normalmente vive da arte. Então, como é que vai ser isso? Não sabemos ainda. Por enquanto, ainda não. Eu espero, sinceramente, que nós tenhamos uma melhora em algum momento. Nós estamos vivendo um momento muito obscurantista, né? A cultura e a Agora arte sendo muito pouco compreendidas e valorizadas no atual momento político, mas eu espero que a gente vá superar isso e encontremos o caminho para que os governantes percebam a importância disso para a própria evolução do mundo, né? Porque a arte, o belo, a criação, a inspiração é uma parte tão importante da evolução humana. Eu acho que a evolução planetária depende tanto disso, depende tanto dos artistas trazerem o belo, trazerem a criação, trazerem a provocação, essa comunicação que você faz direto, como você falou, do encontro da alma do outro, né? O artista consegue o encontro da alma do outro. Mas eu acho que a gente vai ter que finalizar agora. Estamos aí de novo no tempo aí, né? A Fernanda mandou aqui uma mensagem agradecendo muito, Gi, pela contribuição que você deu, inclusive, para a coragem dela de continuar com a arte. Olha que coisa boa isso. Né? Mas eu é que inspiração agradeço para a ela vocês, enorme, porque, né? primeiro, é muito interessante para a gente trocar ideia. Não se cria sozinho.
Isso é um fato, sabe? E nesse momento em que todo mundo está isolado, é importantíssimo poder ter contato com as pessoas dessa maneira para, inclusive, enquanto a gente vai falando, a gente vai reciclando e a gente vai notando, sim, o que são velhas ideias, o que são novas ideias, o que são velhas sensações, novas sensações. Então, para mim, é riquíssimo. Eu é que tenho que agradecer a vocês. Então, queria agradecer para você a sua generosidade, sua disponibilidade e principalmente Total, o presente. Quando vocês quiserem continuar a nossa conversa, estou às ordens. O presente que você dá para todos nós com a sua arte o tempo todo, né, para o planeta. E dizer que esse projeto aí que a Fernanda coloca, né, de viver, né, ele acontece, vai continuar, vai ter uma nova live no sábado, e ela vai mandar aí os contatos todos. E, bom, eu estou muito emocionado de poder ter participado com você aqui. Queria também agradecer muito para a Fernanda, agradecer a revista Cadernos Brasileiros de Saúde Mental. Convido a todos a consultarem a revista. Nos últimos números tem tido ótimos trabalhos de arte, no caderno de arte que a Fernanda Nocan edita. E vamos ver se a gente vai conseguir, em outra hora, falar mais sobre isso, falar mais sobre arte, falar mais sobre esse choque, falar mais sobre o novo mundo que está chegando para todos nós. Muito obrigado. Amém. A todos, obrigado, Gê. Uma boa noite. Obrigado a vocês e obrigado a cada pessoa dessas que nos ouviu, que com certeza passou a fazer parte do meu repertório. Boa noite, então, pessoal. Até a vista. Super boa noite. Valeu. Tchau, tchau.